Bom dia, pessoal! Nós chegamos na aula 3 e eu só tenho a agradecer a quem chegou até aqui comigo, nessa jornada para que você aprenda estratégias para estimular a fala do seu filho. Aqui nós já aprendemos uma base importante, que foi a compreensão do que é esperado em cada etapa, causas do atraso de fala, transtornos ligados a isso e comportamentos que você tem no dia a dia que definitivamente não ajudam no desenvolvimento dessa comunicação. Mas, Ivna, já foi tudo isso? Sim, gente, já foi tudo isso já foi falado. E se você perdeu algum vídeo, volta, assiste tudo para só depois chegar nessa aula. Relembrando que nossas aulas ficam disponíveis apenas até esse domingo, meia-noite. Então não deixa para depois, tá? E na aula de hoje, nós vamos começar falando sobre 5 mudanças de hábitos e estratégias que vão te auxiliar a estimular a fala do seu pequeno. Então essa aula está recheada de dicas e de estratégias. Para começar, eu trouxe aqui alguns lembretes para que você repense antes de começar a brincar com seu filho o tanto que eles são importantes e o tanto que é importante, por exemplo, que você se conecte com essa criança, que você realmente esteja naquela brincadeira disposta a tentar mudar essa situação, disposta a ajudar o seu filho, a ajudar você, a ajudar a sua família. Então essa conexão, esse olho no olho, essa troca de atenção, né? Atenção compartilhada entre você, a sua criança, o brinquedo, ou até mesmo somente entre vocês dois é muito importante, tá? E outra coisa que é importante é que você invista tempo nisso. Tenta separar um momento da sua rotina, nem que seja a princípio 15 minutos, vai aumentando aos poucos, meia hora, mas esse tempo de você já deixar separado na sua rotina para você ter como um compromisso realmente com você e com o seu filho. É o momento de vocês brincarem, tá? Esse tempo, ele também precisa que você esteja totalmente entregue. Então, esquece celular, esquece os problemas, esquece a campainha que está tocando, enfim, fique você, a criança e a brincadeira de vocês. Essa estimulação, é importante que você lembre, é importante que você pense sobre isso, que essa estimulação ela tem que ser prazerosa para você também, não só para a criança. Então não adianta você estar lá tentando empolgar a criança naquela brincadeira, tentando fazer com que ela se engaje na brincadeira, se você não está totalmente engajado. Isso não vai fazer o menor sentido. Então, a criança ela percebe, tá? Então é importante que você também esteja engajado, que você esteja entregue e disposta à evolução do seu pequeno. Dentre as mudanças de hábito que eu coloquei aqui nessa aula, a primeira que a gente pode pontuar é algo que é muito comum, né? Fingir que não está entendendo e pedir para a criança repetir várias vezes. Aquela criança que está começando a soltar os primeiros sonzinhos ou está começando a falar as primeiras palavrinhas, muitas vezes ela não vai conseguir falar a palavra perfeita do jeito que a gente fala, do jeito que a gente espera. Então, quando ela está pedindo algo e ela fala do jeitinho dela, errado, mas fala do jeitinho dela, é muito comum que a gente faça: "Ah, eu não entendi. Por favor, fala de novo. Repete o que você falou." E é isso que nós vamos ver agora, esse modelo, no vídeo a seguir. E nós vamos precisar da ajuda de um ajudante muito especial. Fiquem ligados. Eu sou, Sofia. O quê? Eu não entendi. Ah, o helicóptero! Você quer brincar com o helicóptero? Sim. O helicóptero voa lá no céu. Ó, pega. Sim. Aham, muito bem. Como vocês puderam ver no vídeo, é muito importante que nessas situações em que a criança ainda não sabe falar a palavra da forma perfeita como a gente espera, né, a palavra realmente certinha,
que você não se faça de desentendido. A criança, ela é capaz muitas vezes de perceber que você está se fazendo de desentendido e isso não vai ajudar na grande maioria das vezes. Então, o que você deve fazer, como você viu no vídeo, é sempre dar o modelo correto de fala. Ah, você quer... A criança fala, você quer água? Então pega aqui a sua água, certo? Você repete várias vezes dentro do contexto a palavra que a criança tentou falar. Outra situação que é muito comum da gente observar é corrigir o que a criança fala. Como a gente acabou de falar no início do desenvolvimento da fala, nem sempre a criança vai falar a palavra exatamente como a gente deseja. E isso é normal, isso faz parte do desenvolvimento, tá? E o que é muito comum da gente ver é pessoas muitas vezes orientando, não aceite que ele fale, por exemplo, au, au, quando vai chamar o cachorro. Isso não é certo. Sempre peça que ele fale cachorro. Mas o que a gente precisa entender é para que uma criança que está aprendendo a falar, ela está no desenvolvimento de fala, o que é mais fácil para ela? Falar cachorro ou ela falar simplesmente au, au? Claro que é muito mais fácil ela falar só o au, au, né? Então, é isso que nós vamos ver agora nesse modelo do vídeo. Não, não é o a, é macaco. Isso, o macaco faz o a. Muito bem, você ganhou. Então, como vocês viram no vídeo, o que a gente deve fazer nessas situações é sempre validar, sempre reforçar as tentativas de comunicação verbal dessa criança. Então, se ela fala algum som para representar uma palavra, para representar um objeto, a gente deve sim validar e reforçar, para que ela se sinta motivada a fazer isso mais vezes, tá? Só vamos ter muito cuidado com o exagero. A gente costuma muitas vezes, se a criança fala algo que a gente deseja, fazer muita festa. Aê, parabéns, você falou! E aí quando a gente exagera muito nessa festa, exagera muito nesse reforço, isso pode acabar assustando a criança, retraindo ela, deixando tímida e pode dificultar para que ela repita novamente esse comportamento verbal. Outra mudança de hábito que nós devemos estar atentos e tentar praticar em casa é a questão de fazer trocas com a fala. Por exemplo, você está com biscoito e fala para a sua criança, se você falar biscoito, eu te dou. Imagina como que isso deve ser frustrante para a criança. Ela ainda está aprendendo a falar e ela só vai ganhar o que ela deseja se ela falar aquela palavra que para ela é muito complexa, que para ela ainda é muito difícil. Imagina se você vai morar em outro país que você não domina a língua e alguém só entrega algo que você está desejando se você falar a palavra exatamente como aquela pessoa está querendo, exatamente na forma da língua do outro país. É muito difícil, né? Então você ficaria frustrado, muitas vezes, talvez por não conseguir falar o que aquela pessoa estava desejando. Em muitas situações, gente, é só a gente se colocar no lugar da criança. O que eu iria sentir se isso estivesse acontecendo comigo? E aí, a partir desse momento, a gente consegue enxergar pelos olhos dela, né? Então, a gente vai ver agora no vídeo o modelo dessa situação. Você quer? Se você falar, eu te dou. Fala, banheira. Então, como vocês viram no vídeo, a gente deve proceder nesse tipo de situação evitando fazer esse tipo de troca injusta, tá? É importante que a gente lembre que se a sua criança ainda está aprendendo a falar, essa estratégia ela não costuma funcionar simplesmente porque a criança não vai conseguir falar, porque ela está aprendendo. Então, é muito simples, ela não vai conseguir porque ela ainda não consegue, porque ela ainda está aprendendo. Outra situação que também é muito comum e eu não tenho dúvidas de que muitas pessoas vão se reconhecer é falar pela criança. Vamos supor que você está no supermercado, está no parquinho, chega algum adulto, vai elogiar a sua criança e aí acaba perguntando: oi, como é que é o seu nome? E aí você já sabe que a sua criança não fala
você acaba respondendo por ela. Então você fala, ah, ele não fala. E aí a pessoa pergunta, quantos anos você tem? Fala para ela que você tem tantos anos, né? Isso é muito comum e muitas vezes a gente faz de uma forma muito natural. É como nós vamos ver agora na situação do vídeo. Quantos anos você tem? Ah, ela não sabe falar. Como é seu nome? Ana Sofia, que legal! Quantos anos você tem? Ah, entendi. E tem uma bonequinha aí, é? Muito legal essa boneca, né? Essa bonequinha é sua? Como você pode ver, o ideal a fazer nessas situações é você evitar dizer na frente da criança que ela não sabe falar. Porque a partir do momento que você fala isso, muitas crianças já têm a capacidade de compreensão, de compreender o que você está falando. Então, quando você fala na frente dela que ela não sabe falar, que ela ainda não consegue falar, ela se coloca naquele lugar de sujeito não verbal, de sujeito que não sabe falar, como se estivesse realmente se diminuindo, tá? Ela ainda não é capaz de fazer aquilo. Então, evite dizer esse tipo de frase na frente da sua criança. E ao invés disso, deixe a sua criança interagir com a outra pessoa. Tente não intervir nisso, tá? Porque é o momento delas duas. Claro que se for um desconhecido, você deve ficar por perto, né? Pra proteger, enfim. Mas deixe a sua criança interagir com o outro, porque aí ela vai se sentir sujeito participante. Ela vai sentir que o outro está tentando se comunicar com ela, mesmo que ela não sabe falar, e pode ser que ela se esforce mais para fazer isso. E por fim, outra última situação que a gente deve ficar atento para não fazer mais em casa é atender prontamente e entregar tudo que a criança aponta. Imagina aí a situação em casa, a criança aponta tal coisa e você diz, aqui tá o que você quer. Apontou o biscoito, você tá com fome, tá aqui, certo? Eu tenho certeza que também muitas pessoas vão se identificar nessa situação, até por questões mesmo do dia a dia, que é mais prático, às vezes a vida é muito corrida, a gente precisa de praticidade, né? E a gente acaba fazendo tudo muito no automático. Porém, quando a gente age dessa forma, essa criança ela não está precisando falar. Basta ela apontar, ela ganha. Ela olha, ela ganha. Claro, o apontar é muito importante a criança aprender essa comunicação não verbal, mas a gente precisa entender até que ponto essa comunicação não verbal está impedindo que a criança fale, porque a partir do momento que eu consigo entender o que ele quer, se ele só aponta e eu realizo o desejo dele com ele só apontando, essa comunicação verbal vai ser mais difícil de vir, porque ele não está precisando pedir, ele não está precisando comunicar através da fala o que ele está desejando e nem está sendo incentivado a isso, tá? Então, muito cuidado com esses automatismos no dia a dia, com essa vida corrida que muitas vezes a gente faz realmente as coisas no automático pela facilidade, pela praticidade. Porém, você precisa entender que a sua criança ela tem uma dificuldade no desenvolvimento de fala e você precisa trabalhar em cima disso para que essa fala seja desencadeada. Ah, banheira você quer? Vamos colocar a boneca na banheira? Sim. Como vocês viram no vídeo, é sempre importante que você entregue o que a criança deseja, porém sempre falando várias vezes aquela palavra, certo? Sempre falando o nome do item que a criança está desejando. Então ela só aponta para a bola. Ah, você quer a bola? Essa é a bola é azul. Então, vou jogar a bola para você. Tá? Então, várias vezes olha só quantas vezes você falou o nome bola na mesma situação, dentro do mesmo contexto. Isso estimula muito mais, certo? E um momento que eu não tenho dúvidas de que foi muito aguardado também, sobre estratégias de como você pode estimular essa criança em casa. Eu trouxe aqui várias estratégias que eu vou começar a listar agora para vocês. E eu espero que elas sejam realmente funcionais, que elas sejam usadas em casa por vocês, tá? A primeira delas é que você brinque de imitar os sons do ambiente, o som dos animais, do dia a dia.
Sempre fale o nome do item seguido do som, como eu já falei anteriormente, certo? Por exemplo, o cachorro faz au-au. Vamos fazer toque-toque na porta? Brinque bastante com esses sons, com essas onomatopeias. Se vai tomar banho, liga o chuveiro. Shhh, certo? Vai bater na porta. Toque, 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 toque. Faz o som dos animais. Tenta dar onomatopeias para tudo, para todas as situações que vocês vão fazer. Porque esses sonzinhos curtinhos e repetidos são relativamente mais fáceis para a criança começar a imitar e a fazer junto com você. E a partir do momento que você faz, ela consegue fazer e vocês entram nessa troca, ela se entende como parte, ela se entende, eu estou fazendo algo legal, porque a minha mãe, o meu pai, enfim, tá gostando disso que eu estou fazendo, certo? Outra estratégia é que você converse com a sua criança sobre todas as situações do dia a dia. O que vocês estão fazendo, o que vocês estão vendo, onde vocês estão, para onde vocês vão, na hora do banho. A hora do banho é uma ótima oportunidade de comunicação, uma ótima oportunidade de estimular o desenvolvimento de fala da criança, por exemplo, ensinar as partes do corpo, ensinar, vamos passar o shampoo na cabeça, o sabonete no braço, certo? Ligar o chuveiro, shhh, como eu já falei. Tá? Então, a hora do banho, no supermercado também, para você ir nomeando junto com a criança as frutas, as cores. O supermercado é uma ótima estratégia de estimulação porque tem muita coisa para ver, tem muita coisa para falar, muita coisa para interagir junto com vocês, certo? Explorar os movimentos das estruturas usadas para a fala, a língua, os lábios, as bochechas, a mandíbula também. Por exemplo, quais são esses movimentos? Estalar a língua, vibrar os lábios, inflar as bochechas, pode até estourar também, soltar beijos, fazer bolhas de sabão, que a gente vai estar fazendo o movimento do sopro, certo? Então, esses movimentos que envolvem essas estruturas são importantes porque, além de vocês estarem trabalhando a imitação, vocês estão trabalhando também movimentos com a musculatura, que é toda essa musculatura que a gente fez, esses movimentos, é a mesma utilizada para falar. Então, essa musculatura, a criança precisa reconhecer, a criança precisa ter essa musculatura mais fortalecida, certo? Outra estratégia é cantar músicas infantis, fazendo gestos, incentivando que a criança faça igual. Como vocês podem ver, eu sempre falo muito sobre imitação, né? A imitação é muito importante para o desenvolvimento da fala, é um dos pré-requisitos, porque tudo que a gente aprende na vida é através da imitação, é através de, na grande maioria das coisas, né, a gente vê outra pessoa fazendo e faz igual. E não seria diferente com as crianças. Então, quando você estiver cantando essa música, você pode trabalhar na coreografia, né, nas dancinhas, pedindo para a criança fazer igual a você. Mas também você pode cantar uma música que a criança já conheça e parar na metade da música para que a criança complete. E aí deixa o silêncio mesmo, tá? Cantou a música, por exemplo, a Dona Aranha subiu pela... E faz o silêncio. Tá? Como se fosse aquele tempo, o momento para a criança se manifestar. E aí, se ela se manifestar de qualquer forma, seja no movimento, seja no contato visual, porque percebeu que você parou a música, ou se ela fizer algum som, isso já é uma ótima forma de estimulação. Ela pode continuar ou começar fazendo esses movimentos, percebendo que você parou a música, mas o importante é que ela realmente perceba. E se você continuar fazendo isso diariamente, enfim, nas situações do dia a dia, vai ser mais fácil para que chegue um momento em que ela complete a música para você. E aí lembre-se que quando ela completar ou quando ela falar qualquer coisa, evite aqueles exageros, aqueles excessos de festejar, de comemorar demais, porque isso pode constranger. Outra estratégia que você pode usar com a sua criança é demonstrar que você ficou feliz e reforçar todas essas tentativas de fala da criança, certo? Mesmo que ela não tenha falado da forma correta, sempre demonstre que você entendeu, que você percebeu que ela tentou se comunicar.
Leia livros infantis. Nessa hora de escolher o livro para utilizar com a criança, sempre escolha livros ilustrados, livros interativos, sabe aqueles que tem as musiquinhas de lado, ou até mesmo aqueles que a gente consegue, tem um lugar de colocar os dedinhos para fazer as patinhas. Enfim, esses livros que são mais interativos costumam chamar mais a atenção da criança. Escolha também livros de personagens que a criança mais gosta, que pode ser que ela se interesse mais. E aí, quando você for ler, que você não lê exatamente como está lá no livro, porque isso, se você só lendo assim, pode ser que fique uma coisa muito chata para a criança. Então, tente mudar a voz, tente inventar você a própria história e vai contando. E nessa hora que você estiver contando, você vai fazendo sons, muda a entonação da sua voz, olha para a criança, faz o susto, tipo, né, para que isso chame mais a atenção da criança, certo? Mais uma estratégia é utilizar personagens e brinquedos que a criança gosta para ensinar coisas novas. Por exemplo, se você vai trabalhar com a criança o simbolismo, né? Vai brincar de faz de conta com a criança, de dar comidinha para os bonecos. Tenta pegar bonecos que a criança mais gosta, seja super-heróis, os personagens da Disney ou as bonecas que a criança tem em casa que são as preferidas. Use para isso, use para levar na hora do banho, use esses bonecos que você percebe que faz com que a criança se interesse mais em todas as situações. Brinquem na frente do espelho. Você vai fazendo movimentos, pode ser movimentos com o corpo todo, movimentos orais, movimentos caretas no rosto, né? Vá fazendo isso na frente do espelho com a criança. A criança geralmente gosta muito de espelho, né? Então é uma ótima estratégia, use e abuse, passe um batom vermelho bem chamativo na boca, tá? Não tenho dúvida de que a criança vai gostar muito dessa estratégia. Imite os sons que a criança faz em momentos de brincadeira e torne isso divertido. Vamos supor que você está lá brincando com a sua criança e aí de repente ela fala pipi. Você começa a fazer pipi, começa a imitar o som que ela fala e tentar trazer isso para o contexto, seja apelidando alguma boneca com o nome pipi, porque é um som que você percebeu que ela já consegue fazer. Então torne isso divertido, para que ela perceba que o som que ela fez causou alguma reação em você, tá? Não tenho dúvidas de que ela vai amar que você interaja com ela dessa forma. Torne prazeroso o momento da brincadeira. Utilize brinquedos que a criança está interessada no momento. Não adianta você pegar uma boneca de quando a criança tinha 6 meses de vida, uma boneca que a criança já não tem mais interesse, ou da mesma forma um chocalho que a criança não tem mais interesse. Sempre busque dos interesses da criança para que ela esteja 100% engajada naquela brincadeira, tá? Não adianta forçar a criança com um brinquedo que ela já não gosta mais, que já não é mais adequado para a faixa etária dela. E assim, a gente fecha com dicas fundamentais para a estimulação do seu pequeno aí na sua casa mesmo. Eu não tenho dúvida de que muita gente já se beneficiou disso, mas se você quiser a oportunidade de aprender tudo isso de uma forma ainda mais detalhada, mais calma e com a minha orientação, então você precisa estar comigo no 321 Falando. Maravilhoso, né? Esse é um curso com diversos módulos no qual eu vou te ensinar sobre linguagem e fala, os marcos do desenvolvimento de uma forma mais detalhada, os pré-requisitos da fala, como você pode organizar o ambiente e brincadeiras que podem ser realizadas com a sua criança e os estímulos específicos da fala para cada etapa do desenvolvimento. Assim, você conseguirá estimular o seu filho em casa e de uma forma embasada, a partir do que foi preparado por um profissional especialista na área. Além disso, com encontros ao vivo comigo para tirar dúvidas. E aí você me diz, Ivna, eu não tenho tempo para fazer curso. Gente, os módulos são gravados e mais curtos para que você consiga adequar na sua rotina e assistir nos momentos livres. Mas aí você pode pensar, poxa, curso gravado, eu vou ter dúvidas e não vou conseguir tirar. Nada disso, durante o curso nós já deixamos marcados alguns encontros ao vivo para tirar as dúvidas de vocês e para que eu faça orientações mais personalizadas.
As vagas irão abrir na segunda-feira, dia 19 de julho, e só ficarão abertas por uma semana. Parece mentira, né? Mas eu preciso dar esse suporte para vocês. Então, se for uma turma com muitas pessoas, eu não consigo fazer algo de qualidade. Por isso, essas vagas são reduzidas. Vale super a pena, mas ainda nem precisa confiar nisso. Eu te convido a assistir o próximo vídeo, que será liberado na segunda-feira, onde eu vou te explicar cada detalhe do curso, falar de valores, tirar todas as dúvidas e o que mais vocês precisarem para estar comigo no 321 falando. Então não perde e até lá! Olá, eu me chamo Juliana e participei da primeira turma do curso 321 falando. É um curso rápido, prático e de uma linguagem muito simples que vai te trazer muitos conhecimentos para estimular seu filho, desde os primeiros meses de vida até uns 3, 4 anos. E o diferencial desse curso é que ele tem um grupo no WhatsApp e você pode tirar dúvidas tanto com a Ivna, que é a profissional, como compartilhar com os outros pais os conhecimentos e as evoluções do seu filho. Então o grupo fica lá aberto para que vocês possam trocar informações, o que eu achei super importante e um diferencial. O curso também tem uma linguagem muito simples, então ele é de acesso a qualquer membro da família. Eu sou mãe e assim, a Ivna está sempre disposta a tirar as dúvidas, a te incentivar, a te dar alguma dica, e eu achei isso de extrema importância.